Adotou um novo gatinho e tá percebendo que o seu outro gato tá agindo de forma estranha? Vem comigo que eu vou te falar 5 comportamentos que sinaliza para vocês que o seu gatinho tá com dificuldade em adaptar com outro gato. Eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária de felinos, comportamentalista de felinos e atuo na área da psiquiatria de felinos também. Então vamos lá, para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, mande para vários outros gateiros que estão fazendo o processo de adaptação e está percebendo alguma dificuldade desse gatinho já que morava na casa. O primeiro sinal que o seu gato vai mostrar para você e que muitas vezes vocês não percebem, né, na correria do dia a dia, são o famoso rosnado, fu, né, que eles fazem, aqueles ksh, sabe? Então, assim, quando eles começam a fazer esse comportamento repetidas vezes, ou para a porta que o seu gatinho, o outro gatinho fica, né, no cômodo, ou se eles já estão juntos, quando o seu gatinho passa, né, o gatinho novo passa e ele faz esse comportamento, é um sinal de que ele está incomodado com aquela situação. Então, vocês precisam agir naquele ponto. Uma forma muito que eu sempre indico, né, é tentar perceber em quais momentos que esse gato já residente da casa faz esse comportamento. É enquanto um está passando, é quando um está lá deitado no canto, em quais momentos? Na consultoria, a gente consegue interpretar isso de forma mais detalhada para ver até mesmo se não seria o caso de recomeçar a adaptação. Em alguns casos, eu pego o gatinho que eu perceber que fica mais confortável em algum cômodo, por exemplo, se tiver um dos dois que ficarem bem no escritório. A gente coloca a tela na porta, coloca o papelão e em alguns momentos do dia a gente solta os dois em cômodos diferentes sem ter o contato visual. Quando os gatos ficam se encarando, quer dizer que eles estão chamando para disputa, né? Para disputa mesmo, né? Para o atrito. Então, se você pega os dois gatos se encarando e fazendo fu e rosnando, isso está dizendo que eles estão tendo atrito. E a gente precisa fazer com que esses gatos fiquem mais tranquilos. Então, utilizar a Feliway, né, no ambiente, o Feliway Optimum, tá, gente? O que eu mais uso para adaptação é o Feliway Optimum. Não comprem o Feliway Friends, o Feliway Classic, comprem o Feliway Optimum. Para adaptação é esse que é usado, tá? E aí a gente coloca na casa e tenta fazer barreira visual de alguma forma, ou separando em outro cômodo, e aí para esses gatinhos não perderem o acesso, né, na casa, em alguns momentos do dia a gente solta eles na casa, troca de cômodo, mas sem eles ficarem se vendo, né, visualmente ali. E aí a gente recomeça o processo de adaptação. É muito necessário que a gente entenda, que a gente conheça esse gato, para que a gente não faça algo que vai piorar a questão toda, tá? Então a gente tem que lembrar que o gatinho que já tinha acesso na casa, né, o gatinho que já é o gatinho residente, a gente vai tentar fazer com que ele continue tendo acesso à casa. E esse que chegou, a gente vai tentar separar em um cômodo, tá? E recomeçar a adaptação. Então, se é um cômodo que, por exemplo, você trabalha no escritório, então você vai ficar com ele lá trabalhando e deixar o outro ter acesso ao restante da casa. E você sai para trabalhar. Você vai colocar várias coisas, vários itens desse gatinho que acabou de chegar em algum cômodo da casa, vai colocar brinquedo, colocar a caixa de papelão e vai deixar ele lá. Quando você chegar, vocês vão fazer a troca de cômodos, tá? Mas isso tudo precisa ser bem alinhado, bem direitinho para não piorar a situação. Mas é uma forma da gente tentar recomeçar a adaptação, tentar começar de novo a troca de cheiros, a troca de ambientes, depois a brincadeira deles juntos ali por baixo da porta, até eles irem se adaptando, até eles irem se acostumando novamente. E o contato visual é algo que realmente é muito prejudicial quando os gatinhos não estão se dando bem, tá? O segundo comportamento que é muito comum é o bloqueio de passagem, tá? Ou controle do território.
Então, tem alguns gatinhos que estão convivendo. E aí até os responsáveis falam, ai, tem um que é mais territorialista, e aí ele bloqueia, não deixa o outro comer. Gente, isso não é territorialismo, tá? Gatos, eles são territorialistas, sim, mas não existe o gato alfa, não existe o líder, não existe. Quando eles têm esses comportamentos, eles estão sinalizando para vocês que aquele outro gato está incomodando ele. Então, quando a gente não toma uma providência, aquilo ali só vai aumentando, aumentando, aumentando e o atrito vai piorando. Então, a gente precisa agir naquele ponto. Por que, que um está bloqueando para que o outro não coma? Por que, que um está bloqueando a caixa de areia do outro? Né? Será que eu estou aglomerando, estou juntando muito os recursos deles? Então, vamos separar os potes de comida, né? Sempre colocando os potes de comida lá no alto, tá? Quando você tem gasificação, tem um pote ali, ó, que fica ali, tem um outro que fica aqui em cima. Então você vai fazer com que eles já se exercitem para poder comer, tá? Então, vamos espalhar. Será que as caixas de areia não estão muito juntas no mesmo ambiente? Tem gatos que a gente põe as caixas de areia no mesmo ambiente e põe a barreira e eles ainda não aceitam. Então, se vocês têm barreira, tá tudo no mesmo quarto com barreira, vamos espalhar essas caixas pela casa, tá? Eu não indico geralmente que coloque, por exemplo, na lavanderia, né, na área de serviço, mas se for uma opção para você, coloca e observa se o seu gatinho vai utilizar, tá? Não é a primeira escolha nossa colocar nesses ambientes, mas se você precisar distribuir pela casa e for uma opção, coloca lá e observa se eles vão usar, tá? Então, assim, bloqueio de comida, bloqueio de caixa de areia, bloqueio de passagem, um quer passar e o outro não deixa. Por que que isso está acontecendo? Gatos, eles disputam recursos. Então, a gente precisa espalhar os recursos pela casa para que assim eles se sintam confortáveis, principalmente quando a gente está no processo de adaptação, tá? O tópico 3, o comportamento 3, é quando um dos gatinhos se isola. Então, tem alguns gatinhos que eles, quando chega um novo gato na casa, eles vão e se isolam. Esses gatinhos têm uma personalidade mais quietinha, mais sistemática e por isso eles acabam se isolando. E não é um comportamento legal, gente, porque alguns param de comer, param de usar a caixinha de areia. Então, fiquem muito atentos a essa questão. Um gato novo na casa, pode ser até que esse gato esteja em outro cômodo, eles nem estejam se vendo, mas o gato que já morava se sentiu acuado, algo assim, e se escondeu, procure entender o que está acontecendo, tá? E aí, nesses casos, é realmente procurar um veterinário comportamentalista, tá? Então, a gente vai conseguir entender o que está acontecendo nesse ambiente. Será que tem que entrar com algum psicofármaco para esse gatinho? Será que a gente tem que mudar algum manejo na casa? Muitas pessoas pensam assim, vou devolver o gatinho que eu adotei. Não, gente, a gente precisa entender como que esse gato residente na casa, né, esse gato que está lá na casa antes do outro chegar, está lidando com essa situação. E a gente vai agir em cima daquela questão, tá? Não precisa sair devolvendo o novo gatinho, não precisa entrar em desespero. Entre em contato com a gente para que a gente consiga auxiliar vocês. É muito comum isso acontecer. Agora mesmo eu estou acompanhando um caso desse tipo. A gatinha se escondeu e a gente foi procurando, né, o que poderia estar acontecendo. Descobrimos uma dor articular que ela tem. Então, muitas vezes está relacionado com algo clínico. E eu entrei junto com a clínica que acompanha ela para poder fazer todo esse tratamento. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, tá? E juntamente com a clínica de felinos, a gente fez todo o manejo ambiental na casa e recomeçou a adaptação. Então é muito importante quando vocês percebem e vocês entram em contato com a gente, tá? Para quem é veterinário e está me assistindo, é só entrar em contato comigo, pode me indicar que a gente conversa, eu faço o tratamento junto com vocês. Se é algum responsável que está assistindo, pode entrar em contato comigo que eu entro em contato também com a clínica que está acompanhando, tá?
a gente trabalha muito em equipe. Então, principalmente o meu lado, que muitas vezes eu não consigo, né, fazer a anamnese ali, né, pessoalmente, eu entro em contato sempre com a clínica, tá? Então, gente, gatinho se esconder porque chegou outro não é um comportamento normal. A gente precisa entender. Assim como também eu já atendi casos que o gatinho não tinha nada clínico. É da personalidade dele. Como chegou outro gato, ele sabe que tem outro gato ali, ele se esconder. E aí a gente vai tratar, a gente vai entender esse comportamento desse gato, para poder dar seguimento à adaptação e poder dar tudo certo, tá bom? O quarto comportamento é quando eles têm alguma mudança no uso da caixa de areia. Então você começou a perceber que esse gatinho está usando menos a caixa de areia, ou foi usar e saiu correndo, ou parou de usar realmente a caixa de areia. Isso é um sinal muito importante sobre o comportamento, sobre a adaptação desses gatos. O que está acontecendo que ele não está conseguindo usar a caixa de areia, ele não está ficando confortável para usar a caixa de areia? O que está acontecendo com esse gato? Tá? Será que ele está se sentindo inibido pelo outro? Será que ele não está gostando de algo que você está fazendo? E alguns gatos, eles param de usar a caixa de areia até mesmo antes de encontrar com o gato novo. Então, por isso, gente, que a caixa de areia é um local que a gente tem que estar sempre de olho. Seguir as regrinhas ali da areia ideal, porque tem muitos casos que o gato desenvolve cistite idiopática, tá? Que é quando tem a presença ali que o xixi fica avermelhado. E a gente precisa entender o que está causando esse incômodo. O gato, ele é muito sensível na região urinária dele, tá? Nos órgãos ali, bexiga, rins. E muitas vezes eles sinalizam essas angústias, esse incômodo pelo xixi, tá? E aí eles param de usar a caixa. Depois, alguns deles também ficam usando e começam a fazer o xixi avermelhado. Isso daí é um sinal de que algo está incomodando, de que algo está estressando, tá bom? O quinto comportamento que é muito comum e que muitas vezes passa despercebido, muitas vezes vocês como responsáveis não percebem ou então nem acham que isso é algo para se preocupar, que é o comportamento de estresse crônico. Quando os gatinhos começam a se lamber excessivamente, quando os gatinhos começam a apresentar comportamentos agressivos. Então, vamos supor, se você tem 2 gatos e adotou o terceiro, e aí esses 2 gatos, um deles começa a ser agressivo com o outro, sendo que eles dormiam juntos, eles se lambiam, eles brincavam. E aí, um desses gatos começa a ter comportamento agressivo com o outro. É muito comum isso. E aí, com a chegada desse novo gatinho, que muitas vezes nem colocou ainda no ambiente, ele começa a perceber. Então, por isso que é importante vocês terem sempre o Feliway óptimo em casa. Nesses momentos, coloca o Feliway na tomada e tenta entender o que está gerando essa agressividade, o que está gerando essa lambedura excessiva, tá? Nós temos vários casos de lambedura excessiva comportamental. E aí começa a ter falha de pelo, começa até mesmo a ter feridas. Então eu trabalho muito em conjunto com o dermatologista, por exemplo, porque a pele, gente, anda junto com o cérebro. O intestino anda junto com o cérebro. Então a gente trata de tudo isso em conjunto. Muitas vezes, nessa questão de adaptação, quando já tem 2 gatinhos em casa, por exemplo, e você traz mais um dos gatos geralmente é mais sensível. E esse gatinho começa a aparecer, fazer algum comportamento que chama a atenção. Então, esses 5 comportamentos que eu falei, que eu sinalizei aqui para vocês, é muito importante vocês ficarem atentos, ficarem de olho para não deixar que isso aconteça. E se acontecer, procurar ajuda, porque esses 5 aqui são comportamentos de alerta que vocês precisam estar atentos para agir o mais rápido possível, tá bom? Me conta aqui nos comentários se já aconteceu isso com vocês ou se está acontecendo. Tá bom, gateiros? Um beijo!